Olá pessoal, eu sou Paulo Domingos e hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929. Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos estava em franco crescimento e o país já se tornava o grande protagonista no cenário mundial. Milhares de grandes empresários vendiam seus bens e investiam na Bolsa de Valores, que não parava de inflar vantagens. A década de 20 foi chamada das décadas de ouro, pela pujança econômica e mantida pelo consumo da Europa. As grandes empresas não tinham organização para produzir no pós-revolução industrial, mas a partir do início do século XX tudo mudou. Henry Ford adotou uma nova forma de produção, onde o trabalho do operário passou a ser calculado e controlado pela esteira. Taylor, contemporâneo de Ford, também contribuiu para mudar o processo produtivo com a especialização da mão de obra. No trabalho passou a ser aplicado métodos de estudo científico. Ford se tornou o pai do consumismo. Com acúmulo infinito de mercadorias não vendidas, os preços passaram a despencar, já que os países da Europa começaram a se recuperar da crise da guerra. A mão de obra especializada também barateou. Mas a ideia que permeava os empresários é que toda crise é até necessária para regular a economia. Era o conceito da alta regulação do mercado, segundo Adam Smith. Os Estados Unidos tinham uma aparência de prosperidade, mas a massa trabalhadora não tinha grande renda, comprava por linha de crédito. Na década de 20, 5% da população detinha a renda e a esmagadora maioria da população comprava por linha de crédito, que logo a tendência era o endividamento. O governo estimulava os bancos a fazerem empréstimos aos países europeus e, para isso, se tornava o garantidor do empréstimo. Se o país não pagasse, o governo dos Estados Unidos assumia a dívida. O Brasil era um grande exportador de café, mas também era muito dependente de produtos industrializados dos Estados Unidos. Importante lembrar que os Estados Unidos não tinham políticas de previdência, seguridade e nem de distribuição de renda. Não obstante a isso, a renda per capita aumentou em 30% e a produção industrial aumentou em mais de 60%. As ações não paravam de aumentar. Muitos ficaram ricos da noite para o dia com investimentos de ações. De 1920 a 1929, milhões de acionistas aumentou de 4 para 9 milhões. Na agricultura também houve um incentivo para o aumento produtivo, como compra de máquinas e grandes galpões para estoque de grãos, além do que vendiam ações acima do valor que realmente elas valiam, formando uma bolha na Bolsa de Valores. Naquela época o governo não tinha mecanismos para fiscalização. Por conta da queda da exportação para a Europa, o governo retira os seguros que eram prestados aos bancos. A economia europeia passa a desenvolver a não depender dos Estados Unidos. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Todos os setores econômicos também quebram. Os bancos faliram porque emprestavam ao setor industrial e agrícola e aos países europeus. Grandes e pequenos investimentos perderam tudo, porque os bancos emprestavam esse dinheiro aos demais países. As filas amontoadas nas portas dos bancos, onde muitos trabalhadores guardavam um pouquinho de dinheiro, todos foram sacar suas pequenas ações e poupanças, mas a maioria não retirou. Houve tumultos e muito desespero. Os bancos faliram, cerca de 22.100 empresas fecharam as portas, mais de 5 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Milhares de pessoas transitavam pelas ruas sem saber o que fazer para levar comida para casa. As filas para conseguir um prato de sopa e um pedaço de pão eram intermináveis. Para piorar, no sul do país aconteceu uma terrível seca e destruiu as plantações de alimentos. Em 1933, entra no governo o presidente Roosevelt e implanta o New Deal, o novo acordo, que foi um plano do governo para recuperar a economia. Diminuir as tarifas que dificultavam a circulação de mercadorias, estimular o emprego, concessão de crédito, controle dos ramos da indústria e da agricultura, também do ramo de energia e construção de diversas instituições estatais. O Estado passa a ser o gerador de empregos para consumo, produção e geração de impostos até aquecer novamente a economia. Lembrando que a crise afetou o mercado, não as instituições do Estado. Antes de começar a Segunda Guerra Mundial, em 1937, os Estados Unidos já começa a dar os seus sinais de recuperação. E finalmente, em 1939, quando começa a Segunda Guerra, a economia americana já estava representando uma potência econômica no cenário mundial. E você também pode seguir, curtir e comentar um assunto que você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Obrigado, até a próxima!